Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar, mais um boletim. Agora, para a gente discutir um pouquinho a importância da gestão da sua propriedade. Como você, produtor, pode tratar melhor essa questão da gestão e, mais do que isso, ter benefícios a partir de uma gestão bem feita. Controle de custos, decisões bem tomadas, planejamento a longo prazo, enfim, todas essas questões a gente vai conversar agora com o Carlos Araújo. O Carlos Araújo, ele é economista, diretor financeiro da Mackenzie Agribusiness e está aqui com a gente já no telão para nos ajudar a entender que momento é esse da necessidade aí de um upgrade mesmo na gestão das propriedades rurais. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente pode avaliar a gestão das propriedades rurais hoje no Brasil, Carlos? Inicialmente, muito obrigado pela oportunidade. E para iniciar uma efetiva gestão, nós precisamos saber aonde nós estamos e aonde pretendemos chegar. Nós somos eficientes na operação técnica, mas na gestão nós ficamos muito a desejar. Muitas propriedades ainda não têm um planejamento e não têm um sistema de custo adequado. Por exemplo, no caso da cana-de-açúcar. No caso da cana-de-açúcar, você tem uma imensa variedade de solo, mas eles administram como se fosse uma variedade de solo. Cada variedade de solo você tem uma variedade de cana, você tem uma quantidade exata de insumos e qual é o melhor trator para fazer determinadas operações agrícolas. Então, se você depois soma tudo e divide pela média, você não tem o valor exato da sua produção dentro de um talhão, por exemplo. Nós fizemos um estudo entre um ambiente A e um ambiente B, no preparo de solo do ambiente A em relação ao ambiente B, houve um aumento de custo de 9%. Isso dentro de uma mesma propriedade, então? Na mesma propriedade. E no plantio, 16%. Então, e aí ele tira a média, ele não sabe se aquele talhão ele foi lucrativo ou não, entendeu? Ele pode cortar uma determinada área e ele vai perder dinheiro. Ele pode fazer caixa, mas ele não vai ter renda para pagar os custos fixos. O que você está me dizendo, então, é que quando eu conheço detalhadamente a minha propriedade, eu sou capaz de tomar decisões que vão beneficiar ou melhorar o desempenho daquilo que está ruim e aprimorar aquilo que está bom, Carlos? Sim. Por exemplo, hoje nós temos uma empresa instalada em Israel e ela consegue identificar doenças no Centro-Oeste Paulista ou na Bahia. Então, hoje existem softwares adequados tanto para questão de doenças e pragas, como para fazer a gestão agrícola. O que é básico para você? Você precisa ter um padrão. Você não pode fazer as coisas, deixa a vida me levar. Não é assim. Quando começa a safra, você tem que preparar qual o insumo que você vai usar, qual o trator que você vai usar e qual a variedade que você vai usar. Em muitas propriedades, eles não usam a variedade adequada para aquele tipo de solo. E com isso ele não tem uma variedade com alta produtividade. E com isso ele perde renda. Por exemplo, nesse ano, nós perdemos dinheiro na soja, no milho, no café e na cana. Então, e nós precisamos começar a olhar a gestão. Se nós queremos ser
o Brasil, o supermercado do mundo em 2050, nós temos que olhar a gestão. Quer dizer, quando você fala perdemos dinheiro, você está se referindo aos preços internacionais praticados, certo? Mesmo dentro da empresa. Ah, Mesmo é? dentro da empresa. Você, por exemplo, você coloca um adubo que não é necessário para aquela área, você tá perdendo dinheiro. Eu fiz um estudo com 222 talhões dentro de uma fazenda, 56% deu margem de contribuição negativa. O que isso quer dizer? Ele somente pagou os custos variáveis, sementes ou mudas de cana, insumos e máquinas agrícolas. O custo fixo e o lucro ele não teve, em 56% dos talhões, somente em 44%. E uma tomada de decisão diferenciada aí nesses talhões poderia mudar o resultado do produtor e da propriedade. Sem dúvida nenhuma, ele pode aumentar a renda dele, se ele fizer um bom planejamento e utilizar esse planejamento, porque não adianta você fazer o planejamento e deixar na gaveta, né? Agora, eu imagino que é muito minucioso, muito detalhado, enfim, esse processo. O produtor, ele precisa de apoio profissional para fazer essa mudança ou ele mesmo pode começar implementando de alguma forma, ou tem uma regrinha para começar, pelo menos iniciar esse processo, Carlos? Hoje nós temos softwares adequados para fazer esse planejamento, mas o que é bom é você utilizar uma pessoa especializada. Se você faz um corte no braço, você vai procurar um médico. Se você está perdendo renda na sua fazenda, você vai procurar um especialista em gestão em que pode te ajudar a aumentar a tua renda dentro da usina. Porque mesmo ou na sua fazenda de café. mesmo você utilizando um software, você corre o risco de abastecer de forma errada ali, né? De trazer informações erradas para o software e daí você não tem uma conclusão direta do que você precisa exatamente, né? E isso melhorou muito nos últimos anos com a tecnologia embarcada, tá? Mas ainda é um grande problema dentro das usinas, dentro das fazendas, tá? Então você encontra números muito fora da curva. Né? Agora, isso é, a questão da gestão, ela é uma coisa específica de grandes propriedades rurais ou todos os perfis aí de produção podem e tem que ter esse tipo de gestão? Até mesmo uma pessoa, quando ele vai sair de Campinas para ir para São Paulo, ele sabe quanto que ele vai usar de combustível. Então, ele faz um planejamento. Então, desde a pequena propriedade até grandes propriedades, ele pode maximizar o lucro dele, entendeu? Utilizando o melhor insumo, a melhor quantidade, utilizando o trator adequado. Todo mundo gostaria de ter um trator grande para fazer a operação. Acontece que as commodities agrícolas hoje não pagam a conta. Como assim, Carlos? Por exemplo, eu gostaria de trabalhar com uma Ferrari, mas eu não consigo pagar a conta de uma Ferrari. É mais ou menos isso que está acontecendo com as propriedades rurais hoje. Exatamente. Cada vez mais, se você olhar o custo dos tratores, a tecnologia tem um custo, tá? Então, esse custo está sendo agregado aos tratores. Só que o preço das commodities agrícolas estão em queda. Tá? E se eu não uso todo o potencial que essa tecnologia me traz, se eu uso só pela metade ali, não me adianta de nada. Exatamente. Hoje, as propriedades agrícolas não usam mais que 20% de um software de gestão. Ah, é?
Exatamente. Então, você não tem pessoas qualificadas para mexer com o software. O que eles usam, por exemplo, num planejamento simples, como um agendamento de tarefas dentro da fazenda, e não como um planejamento efetivo. Muito bem. Agora, uma gestão bem feita, ela pode elevar em até que proporção aí a renda, a rentabilidade na propriedade dele, por exemplo? Ele vai estar fazendo a parte dele, que é fazer a melhor gestão dos recursos, ou melhor, fazer a melhor gestão dos fatores de produção. O que eu falo de fatores de produção? É o uso da terra, é o capital empregado, são máquinas e equipamentos, são insumos, mão de obra, tecnologia e gestão. Por exemplo, existem usinas buscando cana a 200 quilômetros e ela só é viável economicamente se você for buscar a 30 quilômetros. Mas eles querem produzir mais álcool para fazer caixa, mas estão perdendo renda econômica. Muito bem. Bom, estratégias existem, então, para você fazer uma boa gestão, um bom gerenciamento. O próprio Carlos tem um livro, né, Carlos, que já está sendo disponibilizado também aí para quem tiver interesse em aprimorar essa questão da gestão na propriedade, que é a gestão econômica do agronegócio. É isso, Carlos? Exatamente. No início da entrevista, eu falei do professor Ray Goldenberg. Aí falei que eu gostaria de escrever um livro e ele me disse que se for para escrever um material acadêmico, isso já tem nas universidades, você pode ter acesso a qualquer universidade do mundo. O que não tem é para o produtor rural, para ser de fácil entendimento, tá? Para ele entender o que é a renda e o que é custo e o que é o lucro. E uma questão que deve ser eliminada, uma coisa é a empresa agrícola, outra é a família. Então, será que ele remunerando os filhos dele, a fazenda dele dá lucro? Tá? Então, existe um caixa só, família e propriedade. Geralmente é uma conta só que se faz, né? Com certeza. E também tem a possibilidade de, quem quiser trocar ideia com o próprio Carlos, de participar de um curso que acontece em Ribeirão Preto, Carlos? Exatamente. Pelo segundo ano consecutivo, nós vamos realizar um curso de gestão, que é um programa de excelência em gestão, buscando atingir a meta de atender o supermercado do mundo. Com isso, nós vamos abordar basicamente custo de gestão. Eu não vou abordar custos contábeis. Custos contábeis serve para o banqueiro, serve para o fisco, mas não serve para o tomador de decisão. Nós vamos trabalhar junto ao tomador de decisão. Eu devo usar esse trator ou devo usar um trator menor a um custo menor? Então, eu tenho o custo de planejamento também, que vai ser em agosto, né? Tanto planejamento agrícola. Para você ter uma ideia, ano passado foi o primeiro curso de planejamento agrícola que teve no Brasil, além das faculdades, né? Algumas faculdades. Porque não existe a matéria de planejamento agrícola direto ao produtor. Você não vai encontrar um material adequado a isso daí. Mesmo no exterior, eu fui convidado por um professor da Illinois University, Peter Goldsmith, para a gente escrever um livro sobre planejamento agrícola. Então, a partir do próximo ano,
eu pretendo escrever esse livro junto com o Peter, que o pessoal de soja conhece muito. Muito bem. As informações do curso a gente vai disponibilizar também logo abaixo aqui da nossa entrevista. Enfim, você que está querendo aprimorar a gestão aí da sua propriedade e fazer com que, na verdade, a sua rentabilidade cresça em função de decisões bem tomadas, seja dentro da porteira, seja na hora da comercialização, enfim, isso é muito importante e todos esses esclarecimentos podem ser feitos através da participação de cursos como esse que o Carlos está propondo aí para vocês. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui para a gente, mas a gente volta a conversar sobre esse tema, trazendo pontos específicos de levantamento desses custos, tentando trazer mais informações aí para o produtor para o dia a dia dele. Obrigado por enquanto. De nada, eu estou sempre à disposição, é só vocês entrarem em contato que a Mackenzie está aberta aí para notícias agrícolas. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. O Carlos Araújo é diretor financeiro da Mackenzie Agribusiness, é economista também, enfim, tem uma bagagem importante, sabe do que está falando. Então, fica a dica para você, você que está preocupado com a falta de renda da sua produção, com os custos excessivos, enfim, dá para melhorar isso através de uma gestão bem feita da propriedade, é a dica do Carlos Araújo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, continue com a gente.